Saul realmente falou com Samuel ou foi um espírito de engano? Vamos lá. Olha a pergunta. Saul realmente falou com Samuel ou foi um espírito de engano? Preste atenção. Essa pergunta, ela é muito boa porque existem duas interpretações para esse texto. A primeira interpretação é que, como diz o texto diz que Saul, ele conversou com Samuel. Ele realmente falou com Samuel, porque é o que a Bíblia diz. O texto diz realmente que era Samuel, certo? Então, eu quero deixar bem claro para vocês: existem dois pensamentos, duas interpretações em relação a esse texto. É por isso que até hoje não há nenhuma conclusão absoluta em relação a esse episódio na Bíblia. Então, para quem não sabe que episódio é esse, o rei Saul foi até uma necromante, ele foi até uma bruxa, uma feiticeira, para consultar o profeta Samuel do mundo dos mortos, certo? E a Bíblia diz que a mulher viu Samuel e Samuel conversou com Saul. Isso é o que a Bíblia diz, certo? O que a Bíblia diz. O outro pensamento é em relação ao espírito que apareceu, que não era o de Samuel. Era um espírito de engano. Esse espírito de engano profetizou três coisas na vida de Saul que não aconteceram da mesma forma que ele profetizou, certo? Ali não era Samuel, mas sim um espírito de engano. Até porque uma feiticeira, uma necromante, jamais teria acesso ao mundo dos mortos para remover, para tirar Samuel do seu descanso, preste atenção, para vir conversar com Saul. Deus jamais permitiria isso. Até porque nós aprendemos que na parábola os mortos não podem vir conversar com os vivos. Na parábola do rico e do Lázaro. Perdão, na parábola não, na história do rico e do Lázaro. Parábola não, perdão. Na história do rico e do Lázaro. Então nós aprendemos isso. Então muitas pessoas acreditam, porque o texto diz que era Samuel, que realmente era Samuel. Porém, eu, apóstolo, Jefferson, eu não creio que era Samuel, certo? Até porque Samuel ele já tinha quebrado todos os vínculos com Saul. No dia que Deus rejeitou Saul, Samuel tinha quebrado todos os vínculos com ele. Samuel não viria dos mortos, Samuel não iria quebrar essa regra, vamos dizer assim, de sair dos mundos dos mortos para vir conversar com os vivos, porque Samuel foi um profeta que obedeceu a Deus e nenhuma de suas palavras caiu por terra. Foi um grande profeta, o profeta Samuel. Então ele jamais faria isso, né? E Saul, ele não consultou, ele não consultou uma pessoa de luz. Ele não consultou outro profeta. Pelo contrário, ele foi para uma feiticeira que mexia com demônios, com espíritos, né, das trevas. Então, como que Samuel iria aparecer ali se aquela mulher estava invocando as suas entidades que ela normalmente fazia? Vocês estão entendendo? Então, na minha opinião, desses dois pensamentos, uns creem que ali realmente era Samuel, outros creem e interpretam que ali, naquele episódio, não era Samuel, mas era um espírito de engano. Eu acredito que ali era um espírito de engano que não era Samuel, né? Até porque aquele espírito mentiu, né, para Saul. Aquele espírito mentiu para Saul. Então, ficou evidenciado nos acontecimentos que ele profetizou na vida de Saul naquele momento. Amém? Respondi? Legal?
primeira, entenderam aí? Glória a Deus. Inclusive, aqui em 1 Crônicas 10, do versículo 13 ao 14, Saul foi reprovado por Deus por causa dessa atitude. Certo? Saul foi reprovado por Deus por essa atitude. Então, se Saul foi reprovado por Deus por essa atitude que ele fez, de ter consultado o necromante, porque em Deuteronômio 14, Deuteronômio 14 diz que é abominável a Deus a consulta aos mortos, né? No caso, a necromancia, consultar cartas, tudo isso é abominação ao Senhor. Então, se ele foi reprovado por Deus, né? Pensa comigo, se ele foi reprovado por Deus, então por que Samuel se envolveria? Ele sairia do mundo dos mortos, como ele estava, no seu descanso eterno, e viria para conversar com ele. Não é verdade? Então eu acredito que ali era um espírito de engano. Amém?